Exemplos apontados está a Câmara de cidades como Ponta Grossa, região aqui dos Campos Gerais, cidade de Ponta Grossa que nos escuta aqui na Jovem Pan, em que o salário do presidente hoje é de R$ 27.100 e está mais de 40% acima do previsto na Constituição. Ainda conforme o estudo, em média, os poderes legislativos de todo o Paraná, somados, gastam um pouco mais de R$ 37 milhões todos os meses, apenas com a folha salarial dos vereadores. Isso não inclui ali nem os servidores das casas. A gente conversou sobre esse levantamento com o procurador-geral do Ministério Público de Contas, que é o Gabriel Leger. Ele falou pra gente um pouquinho sobre esse levantamento. Vamos ouvir. Dos que nos responderam, nós conseguimos identificar algumas impropriedades. Passamos a verificar várias situações impróprias. Por exemplo, subsídios que foram fixados após o período eleitoral. Também identificamos dois casos bastante inusitados, que são de fixação de subsídios de vereadores abaixo do salário mínimo, o que também ofende alguns critérios, alguns entendimentos aí do Poder Judiciário. Mas nós percebemos que a fixação dos subsídios dos presidentes de Câmara, em 59 casos, estavam ultrapassando os percentuais autorizados pela Constituição a partir da população do município. Então, esses valores que foram identificados acima do valor de alçada, eles entram numa rotina de auditoria, não é um processo ainda, é uma rotina de auditoria. Os presidentes de câmaras vão ser notificados, informados da situação e a aplicar os redutores e a devolver o que receberam a maior. Se não houver esse consenso e essa devolução do que já receberam a maior, aí sim se instaura uma tomada de contas para que haja oportuno ressarcimento. O procurador-geral também ressaltou que cada uma das improbidades terão que ser analisadas à parte. Aqueles que foram fixados após o período legislativo, já gelando a moralidade, ou aqueles que foram fixados no decorrer deste ano, algumas câmaras recusaram o projeto de lei, foi apresentado o projeto de lei e foi recusado. Outros simplesmente repetiram o valor de subsídio da legislatura anterior. Algumas não fizeram nada, fixaram só para o prefeito, mas não para os vereadores. Enfim, então nós temos várias situações que nós vamos ter que enfrentar caso a caso e o tribunal vai ter que dizer qual é a solução, qual é o entendimento diante de cada uma dessas realidades, inclusive a dos subsídios abaixo do salário mínimo. Nós realmente vamos ter que, uma parte a gente já entendeu que há irregularidade. Algumas irregularidades são singelas, apenas que no máximo a gente poderia aplicar uma multa. Outras a gente precisa avaliar se o novo parâmetro fixado é legítimo e aplicável ao longo da legislatura. Então, assim, não é uma situação muito fácil, porque para cada uma dessas irregularidades que nós identificamos, nós precisamos ter uma interpretação muito objetiva e muito clara. Então, o tribunal será provocado a fixar esse entendimento por meio de pré-julgado e até para dizer se essas leis que foram fixadas, seja no ano passado ou no início dessa legislatura, de forma irregular, se elas são aplicáveis. Bom, questionada sobre o resultado deste levantamento, a Câmara de Ponta Grossa, que a gente trouxe para você ali a informação que tem um salário do presidente da casa 40% acima do que seria indicado para a casa, eles explicaram através de nota que já informaram ao Ministério Público que os redutores constitucionais estarão sendo aplicados, garantindo então a lisura nos pagamentos dos subsídios do Legislativo, e também que a mesa executiva apresentou um projeto de lei alterando uma lei municipal com o objetivo de deixar
deixar mais clara ali a aplicação destes redutores constitucionais no pagamento dos salários. E que quando for aprovado e sancionado pelo Executivo, o projeto então será encaminhado ao Ministério Público de Contas para que tudo seja passado a limpo. Até parece, né, bastante burocrático tudo isso, todas essas regras que a gente está trazendo para você, mas o fato importante que a gente tem que se apegar é que a gente foram analisadas 278 câmaras dos 299 municípios que nós temos aqui no nosso estado e 230 apresentaram algum tipo de problema aqui no nosso estado, que claro, por óbvio, variam dos mais simples aos mais graves. E existe uma série de regras realmente quando a gente fala desses subsídios, né, nas câmaras municipais, que a gente normalmente não conhece tão a fundo, né, Carlos? Mas a gente precisa estar atento a tudo isso, porque a gente está falando do primor com o dinheiro público. Dinheiro esse que, quando é aplicado da melhor forma possível, e entenda que a gente não está falando aqui, né, de uma não importância das câmaras de vereadores, são importantíssimas. Aliás, as câmaras de vereadores são ali para mim, né, uma das mais importantes formas que a gente tem para a resolução dos problemas em sociedade, porque os vereadores são aqueles que estão mais perto da população, mas é preciso seguir à risca tudo aquilo que está previsto em Constituição. E esse primor vem principalmente com o salário, com os gastos que a gente bate, né, tanto aqui nos vereadores, que eles precisam ter esse zelo com os gastos, com os servidores que estão em cada um dos gabinetes, com o uso dessa máquina que eles têm nas mãos. Então, a gente fala muito aqui na Jovem Pan, por exemplo, do uso dos carros, dos gastos com as gasolinas. Tudo isso tem que acontecer e é importante para que o trabalho aconteça da melhor forma possível, mas é preciso que tenha zelo com tudo isso também. Para você ter uma ideia, dentre as regras ali, existe, né, imposto a todas as câmaras, a todos os municípios, que o gasto com os salários dos vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. E tem ali também no levantamento algumas câmaras em que isso aparece um pouquinho acima do valor correto. Então, é aquela coisa, a gente fala tanto, né, e pega tanto no pé, às vezes, do governo federal, que não tem a responsabilidade fiscal, e a gente vê tanto vereador até subir na tribuna para falar sobre isso, né, Carlos? Mas na hora que a gente olha para dentro da própria casa, o zelo e o cuidado tem que ser o mesmo, é dinheiro público exatamente igual. E você vê, Manu, o trabalho que o Tribunal de Contas, ali, o Ministério Público de Contas, está tendo para fazer todo esse levantamento. E o pior, nem todos os municípios, as câmaras, responderam ao Tribunal de Contas, né? Você tem ali 95%, ou seja, 5% dos municípios do Paraná sequer responderam ao Tribunal de Contas. Então você vê, quando esse levantamento aí agora é divulgado, você vê o problema que existe. Claro, isso não é um problema só do estado do Paraná, em todo o Brasil também é assim. Você vê cada Câmara jogando com a regra que quer. Tem gente que aprova o salário quando quer, né? Indo contra a Constituição. Existe um princípio da anterioridade, ou seja, você não pode aprovar um projeto fixando o seu subsídio em ano, no próprio ano corrente. Ou seja, eu não posso aprovar um projeto agora e o meu salário ser reajustado no mês que vem. Não é assim que funciona. Existe esse princípio da anterioridade e que está sendo passado aí ao largo pelos presidentes de Câmara e pelos vereadores. E aí você também vê, chama a atenção, claro, esse caso de Ponta Grossa, do presidente da Câmara ganhando R$27 mil, né? Mas você vê o outro lado também, né? Vereadores ganhando o salário abaixo do salário mínimo, como diz ali o procurador-geral ali de contas do Ministério Público. Então, são disparidades que você vê em todo o Paraná e que talvez precisasse de uma regulamentação, uma regra geral, né? O que não pode é cada um fazer o que quer. Cada vereador põe o valor que quer. Aí é muito bom, eu gostaria que essa bancada aqui, então, fixasse os salários. Vamos, senta nós três aqui aí, vamos ganhar quanto aí a partir do mês que vem? Vamos aumentar 20%? Não, mas a inflação subiu só 5%. Não, mas a gente mesmo que fixa o nosso salário, vamos botar para mais. E não é assim que funciona, né? Ainda mais que nós estamos falando de dinheiro público, dinheiro da Câmara, dos vereadores. É um trabalho muito importante, sim, como a Manu falou, é o político mais próximo do cidadão, é aquele que você vai reclamar de um problema na rua, porque eles atuam nos bairros, eles atuam nas cidades, nas pequenas cidades. E aí, nesses exemplos aí que eu dei agora, você conhece muitas vezes o vereador, você cruza com ele na rua, né? Em cidade pequena, você sabe pelo nome, você conhece a família, ele tem um comércio, você vai ali e cobra ele ali na rua, na hora, né? Então, são muito próximos, sim, do cidadão.
É um trabalho que tem que ser feito agora. O que não pode é cada um fazer do jeito que quer. Cada presidente da Câmara começa a fixar seus salários, vereadores também, a bel prazer. E aí vem agora o Tribunal de Contas, um órgão técnico, com excelentes profissionais técnicos do Tribunal de Contas que fizeram esse levantamento e olha o trabalho que tiveram para conseguir informações públicas, né? Então, agora cada um, como o procurador falou, vai ter que ver especificamente a realidade de cada município e tomar uma medida. E, principalmente, cobrar o valor que foi pago a mais indevidamente. É isso, né? E parabenizando também esse trabalho que foi feito, né, pelo Ministério Público de Contas, porque as regras, elas estão colocadas, então elas existem justamente para ser seguidas. E claro, né, a gente tem uma quantidade muito grande de municípios aqui no nosso estado, algumas câmaras muito pequenas, mas que precisam seguir essas regras para o bom funcionamento, né, de toda a democracia, para a gente conseguir atender ali ambos os lados, tanto para mais quanto para menos, como o Carlos falou ali, não só do pagamento dos vereadores, mas com os gastos da Câmara como um todo. Então, o levantamento está aí, inclusive, como o Carlos falou também, não conseguiram acesso a todos esses dados, o que já é gravíssimo também, né? Porque a gente precisa de transparência com esses gastos públicos, deveria ser fácil para que qualquer um de nós aqui acessássemos, né, todos os gastos de todas as câmaras aqui dos nossos municípios, e vamos ver como que as câmaras vão responder a partir de agora para se adequar novamente a essas regras. 7h18. Antes de continuar, só quero dar bom dia aqui para Beatriz Freiner, que chega no nosso jornal. Hoje teve ali um problema.